ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Quem leu nos últimos tempos um grande livro? É a pergunta de hoje, ou como descobrir um grande livro para ler. Se entretanto quiserem partilhar nos comentários que livro andam a ler ou que livros vos encheram as medidas, isso seria de grande valor para a comunidade. Basta ir a www.perguntasemples.com e escrever uma nota nos comentários. Se ainda não o fizeram, ainda podem subscrever o podcast e partilhar com os vossos amigos que gostam de grandes leituras. Ler um bom livro é um dos maiores prazeres que qualquer leitor tem. Procurar e encontrar o próximo livro pode ser ao mesmo tempo fascinante ou ansioso. Como descobrimos um grande livro na imensidão quase infinita de todos os livros que se escreveram ou de todos aqueles que ainda vão ser publicados. Mesmo dentro do grupo dos livros mais clássicos ou populares, como descobrimos o que se encaixa no nosso gosto ou necessidade de leitura atual. Quando me assaltam estas dúvidas, vou em busca de pessoas como a Rosa Azevedo. Ela ensina a procurar bons livros, oferece menus inteiros de boas leituras e treina-nos a encontrar o que intuímos precisar de ler. Rosa Azevedo tem uma livraria gourmet. Explico-me. Na livraria Snob, a sua livraria, estão autores e publicações que escapam habitualmente ao circuito dos livros mais vendidos. São livros que se encontram nas pequenas livrarias independentes. Mas nada disso muda a pergunta inicial. Como se escolhe um bom livro para ler? Sim, é uma pergunta curiosa, não é? Comum também. Normalmente as pessoas procuram muitas respostas nos livreiros. Eu também faço algumas formações de literatura, também procuram essa resposta. Porque nós andamos todos um bocadinho perdidos, andamos por aqui, chegamos aqui, há centenas de livros nesta livraria e eu pego em quê? O que é que eu levo para ler hoje à noite? Há centenas de livros nesta livraria, milhões de livros em todo lado e muitos livros diferentes em cada livraria também. E portanto aquilo que nós tentamos fazer quando alguém pede um conselho ou pede uma ajuda é tentar perceber um bocadinho a quem é aquela pessoa, não é? Agora, certamente que há uma gama de livros, um número de livros que nós gostamos de aconselhar, não é? Mas não vamos aconselhar qualquer livro a qualquer pessoa, não é? Senão não éramos livreiros, éramos um programa de computador e, portanto, o que nós fazemos é pegar na pessoa, conversar um bocadinho com ela, o que é que ela gosta de ler, o que é que ela gosta de fazer. E depois ir apontando alguns livros, contar a história, o que é que conta, o tipo de livro e pronto, e a partir daquela conversa surge aquilo que é um bom livro para essa pessoa. No seu caso, vai à procura de perceber o que é que as pessoas têm lido habitualmente, que temas é que têm explorado ou não? Eu acho mais interessante nós percebermos qual é a oferta, sobretudo em áreas mais desconhecidas. Isso é um bocadinho também o trabalho da Snob, desta livraria, não é? Que é pegarem editores mais pequenos, mais desconhecidos e tentar arranjar-lhes um público mais alargado, não é? O nosso objetivo é que esses editores possam não fazer tiragens mínimas, começar a aumentar as tiragens, até porque este meio da edição independente já não é um nicho, já é muito expressivo, já tem muitos livros, já tem muitos leitores e, portanto, nós gostamos de procurar o diferente, o estranho, o desconhecido. Para nós é uma grande alegria mostrar um autor, quer na editora, não é? Que também é a editora Snob, quer na livraria, adoramos mostrar desconhecidos, autores que ninguém fazia ideia, que a pessoa não conhecia. Quem são esses desconhecidos? Porque nós, por exemplo, quando vamos a um supermercado ou uma livraria das grandes cadeias, o que nós vemos é aqueles autores que nós conhecemos sempre, aqueles autores que provavelmente se vendem mais, os Dan Browns desta vida, se podemos ir por aí. Mas aqui a coisa é diferente. Temos o quê? Temos comida gourmet? É engraçado isso que está a dizer, porque reparei no outro dia que entrei numa Bertrand e é pensar na literatura portuguesa, se pensarmos na literatura portuguesa, eu entrei numa Bertrand e vi imensos nomes que eu não conhecia. Portanto, aquilo também há um tipo de livro que se vende muito, que é um best-seller, em que o autor não interessa. Interessa a história, o tipo de livro, não sei. Para ir de férias, provavelmente uma escolha segura, que é, eu não sei o que é de escolher, vou aqui levar este que já li uma vez, ou que tenha um determinado tipo de história com que nós nos identificamos. Uma história que nos identificamos, às vezes é só o tipo de história que fascina, ou porque é um policial, ou porque é um romance histórico, que também vende muito. E, portanto, eu não sei se aquilo que vende é os nomes conhecidos. Depois há os nomes conhecidos que vendem sempre, não é? E que vendem... Mas normalmente eu gosto de acreditar que um nome conhecido
as pessoas até gostaram de ler outros livros e, portanto, compram por gosto. Isso já é ótimo. Se nós percebemos que os leitores estão a ler aquilo que gostam, tudo bem. A mim já tem muito mais que as pessoas que estão um pouco perdidas vão pela publicidade, pelos escaparates. Isso para mim é que é triste, não é? Nós vamos levar este livro porque, sei lá, por estar numa montra inteira, então deve ser bom. Não deve ser bom, deve ter. Mas numa livraria há uma montra. No sítio onde estamos temos aqui uma prateleira, mas depois temos aqui uma parte central onde eu, quando entro numa livraria, vou à procura aqui dos destaques. É natural. Então, também temos uma montra, os destaques. E lá nesta livraria que tem alguns destaques, nós sabemos a ordem, não é? Primeiro vê-se aquele, sabemos perfeitamente qual é a ordem, a pessoa vê a montra, depois vê aqueles na entrada, sabemos que aqui já tem que entrar na livraria mais cá para o fundo. E eles vendem-se mais, aqueles que estão na montra ou aqueles que estão aqui no vendem-se mais. As pessoas pegam muito mais do que os livros que estão na prateleira. Isso sem dúvida. É difícil, as lombadas estão na vertical, temos que andar aqui com as lombadas vão mais à procura de, bem, ou são que eu adoro e adoro ser essa pessoa noutros sítios, que é aquelas pessoas que estão cheias de tempo, que é ótimo, que andam a ver as lombadas e tiram e folheiam. São aquelas pessoas com um bocadinho menos tempo, vêm esses escaparates, compram, perguntam muito quem são estes livros, quem são estas pessoas. Isso também é muito interessante. E depois muita gente vem cá para falar, para saber o que há, para ver o que é que há de novo. Aliás, por isso é que a primeira mesa que nós temos na livraria é de edição independente mesmo, coisas novas, novidades, coisas mais desconhecidas, de editores com tiragens mais pequenas, edições de autor, etc., porque interessa-nos muito. Eu acho que isto é o segredo de uma livraria, digo isto a toda a gente, que é entrar e dizer, que eu não conheço nada disto. Isso é importante, não é? Que isto é tudo novo. Que nós entramos, sobretudo uma livraria independente, porque esta coisa dos best-sellers está muito tomado pelas livrarias grandes, que também têm sites muito ativos, e pelos supermercados, etc. E portanto, se essas pessoas entram aqui, vão encontrar o mesmo que encontram quando vão às compras. Não há uma diversidade. Não há uma diversidade. Essa especialização, de alguma forma, essa diversidade marca muito aqui a diferença de uma livraria mais pequena. Eu acho que isso é importante. Já nos ajudou a explicar como é que perguntas tem que responder, qual é o livro que eu vou ler, o que é bom, o que é que não é. Como é que se aprende a escolher? Podemos fazer essa aprendizagem, nós, aqueles que não estamos a escolher sozinhos, sem pedir essa ajuda. Sim, eu acho que há. Porque a curadoria, obviamente, ajuda-nos a escolher e a tentar qualquer coisa, não é? A curadoria até dos nossos amigos que são bons leitores, a curadoria de um livreiro, como a curadoria de um podcast como este, ou qualquer outra curadoria. Hoje em dia, os que eu chamo os agentes culturais estão espalhados em todo lado, já não são. Os nossos faróis, no fundo. Os nossos faróis há uns anos atrás era diferente, era a crítica literária, era a universidade. Que é feito dessa crítica literária? Eu hoje pego em revistas, mesmo especializadas. Pensar na revista Ler, estou a pensar no Jornal de Letras, mas estou a pensar nas publicações estrangeiras e a minha sensação é quase como quando entro numa loja de vinhos, em que todos os vinhos são extraordinários e fantásticos e há atores que são maravilhosos, e o que eu digo é assim, está bem, ótimo, mas comece por onde? Comece por onde, exato. Sim, a crítica tem muito pouco espaço e normalmente está muito tomada por tipos de críticos, tipos de livros. A revista Ler até pertence a uma editora, portanto tudo isto acaba por minar um bocadinho essa independência da crítica literária. Depois temos os jornais com um espaço absolutamente reduzido. Eu sei que até há muita vontade em falar de livros, mas o espaço é reduzido. E depois há este problema, que é uma coisa muito nossa e difícil de gerir, é que se fala mesmo muito bem de livros, fala-se muito pouco mal, porque sabe-se mal de livros, não é? Não é difícil encontrarmos uma crítica verdadeiramente construtiva sobre um livro. Dava jeito de saber que, olha, este não percas tempo a ler isto, porque se calhar não faz sentido. Nós na livraria estamos sempre a dizer isso, só que se tudo correr bem eu nem sequer tenho esses livros aqui, não é? Porque os livros estão aqui, estão escolhidos. Nós gostamos de dizer que eu podia aconselhar qualquer livro desta livraria a uma pessoa determinada, não a uma única pessoa. Porque aqui há uma curadoria. E então... Nós não temos aqui tudo, o que também espanta um pouco as pessoas. Às vezes vêm cá à procura de um livro óbvio. Não temos. E nós dizemos, não, podemos encomendar, eventualmente, trabalhamos com os editores, claro, mas não temos aqueles livros muito óbvios. E que as pessoas até acham, as pessoas percebem esta curadoria. As pessoas não vêm aqui achar que isto é um supermercado, obviamente. Mas acham que teríamos, acharam estranho, mas este não. Que também teriam. Também teríamos, sim. E o facto de quando ela não está, provavelmente há aquela frustração de não, então não vale a pena encomendar, então se calhar vou a outro sítio qualquer. Claro, até porque se for ali ao fundo a uma livraria grande, já existe. E nós até aconselhamos, não temos problema nenhum em que as pessoas vão às livrarias grandes comprar. Sobretudo quando nós não temos, ou não temos essa oferta imediata, não tem problema nenhum.
até porque já cá vieram, e portanto é importante para nós também que corram um bocado a cidade e conheçam as alternativas, porque não há nada melhor do que um leitor informado. Isso é um leitor logo com meio caminho feito. Então, e quanto tempo ou quantas páginas é que devemos teimar quando o livro não nos parece bons? Se não sou uma boa pessoa a me perguntar isso, porque eu não acredito nada na existência. Nós lemos de 20 páginas e já estamos em esforço, e 30 páginas e 40 páginas. Eu acho que nós não devíamos estar em esforço, até porque eu já li livros em esforço e que achei maravilhosos, como já li livros, como já não me esforcei às vezes a uma segunda página, e de livros que eu acharia, portanto não era uma coisa de uma pessoa ir para lá já com um preconceito prévio, não é nada disso. Eu simplesmente acho que há livros, acho que é uma intuição nossa, até porque há livros, e isso absolutamente, em que nós olhamos ou começamos a ler e, por exemplo, isto parece interessante, isto é bom, mas eu não estou nessa fase, não estou nesse sítio. Há livros que têm idades para ler. Idades e momentos da nossa vida. Se calhar não é agora, é daqui a um mês. Se calhar não é só de tempos de idade, mas da nossa disponibilidade mental naquela fase, naquele dia. A leitura é algo que está muito imiscuída no nosso lado mais emotivo. Isso faz parte. Nós temos que aceitar isso. Ao aceitar isso, acho que não devíamos estar a forçar-nos imenso a ler, porque vamos transformar a leitura num bicho de 7 cabeças, que não faz sentido nenhum. Por outro lado, acho que também quero que isto fique claro, não acho nada, e nos meus cursos digo isso infinitas vezes, não há livros obrigatórios, que é uma coisa que as pessoas sentem com frustração. Mas isso no ensino secundário sim. sempre, não é? Esses são obrigatórios e são tidos com... É aquele canon, é o terrível canon que é... O canon, para aquilo que as pessoas que não sabem o que é canon, é a lista dos obrigatórios. E depois as pessoas ficam muito... com alguma frustração, eu não gosto nada de Saramago e devia gostar, ou nunca li o Lobo Antunes e devia ler. Não, nós não devíamos ler nada, nem a leitura devia ser algo que assim, se calhar é mais fácil a música, não é? Camões. Noutras coisas não somos assim, em cinema, em música, e nos livros somos... Há ali muita culpa, não é? E tem a ver, obviamente, com o ensino. Obviamente, o ensino diz-nos que aquilo é bom e que os maias, está logo ali. Quer dizer, quando nos dão os maias para ler, falo por mim, a minha primeira sensação quando li aquilo é: vou ler porque sou obrigado a ler, e só esse clique já me apetece contrariá-los, não é? Já me apetece dizer qualquer livro. Já não. E já é não uma quero. pena, porque os livros que eram obrigatórios e que são obrigatórios não são necessariamente maus. Se bem que este obrigatório está absolutamente errado à partida, porque o Essa é um bom exemplo, não é? Em que se podia ler outras coisas do Essa consoante a sensibilidade do professor com os miúdos, e portanto poderia haver ali alguma facilidade. E aquilo é chapa 3. Nós também não queremos estupidificar adolescentes nem achar que eles não são capazes, e portanto é preciso percebê-los, é estar a perceber com eles o que é que era ideal para eles. Aqueles miúdos deviam ler o quê? E às vezes há outras coisas apenas por essa razão que apontou, que é: nós não queremos de todo criar inimigos da leitura, não é? E se nós estamos ali a criar um inimigo da leitura, devemos perceber o porquê. Criamos um anticorpo. Sim. Não é dizer que eles não vão gostar dos meios, até porque eles muitas vezes gostam, muitas vezes não leem. Quando leem até gostam. Quando os conseguem ler, gostam, percebem o interesse. Mas é difícil, é um livro grande, é um livro, lá está, que tem este peso do obrigatório, e como os maias havia tantos outros livros. E poesia, não é? Que a poesia então é dramático, quando é aquela coisa que eu vejo adultos com este vício, mas que é aquela ideia de que a poesia tem respostas, não é? Nós estamos a ler um poema e ele diz uma coisa, o poema não diz nada, não diz certamente, mas poema é uma interrogação. É uma interrogação. Todo o poema é um exercício de unicamente autor-leitor, não é? E o ensino esmaga essa ideia. Até porque é difícil ensinar bem poesia, é muito difícil, que não seja apaixonar aquele que é o leitor, e depois quando aquilo entra nos quadradinhos das métricas e de tudo, e dos movimentos literários e de todas essas coisas, claro. Portanto, aquilo, no fundo, o ensino está preso à história da literatura e não ao prazer da leitura. Sim, muito, infelizmente. Pois é, há professores excelentes que dão a volta claro. A isso com as armas que têm, que são poucas, também é preciso perceber. Mesmo um professor genial tem metas, tem objetivos e tem pouco tempo, e pronto, e tem muitos miúdos também, que é outro problema. Não dá para personalizar, não dá para fazer como esta livraria. Não dá. A Rosa já percebi, anti-canon, mas tem um canon seu. Ai, toda a gente, eu não gosto de chamar canon, porque então, são os obrigatórios. Quem é que são os seus obrigatórios? Mas tenho alguns autores. Eu neste momento estou dedicada há uns anos já ao trabalho das mulheres portuguesas, escritoras esquecidas. E tem sido esquecidas trabalho... porquê? Sim, quem se esqueceu das mulheres? Quem é que se esqueceu das mulheres? Eu, a essa altura, até desisti do termo esquecidas, porque é um termo
que enganam um pouco. Elas muitas vezes não são esquecidas por quem, não é? São autoras que não pertencem ao cânon, efetivamente. E não pertencendo ao cânon, não pertencem à academia, não pertencem à escola. Não... Eu consegui fazer um curso de literatura inteiro sem falar de uma mulher. Isto acontece. Nem a Sofia de Melbrenner, por exemplo? Nem a Sofia de Melbrenner, embora se é para falar é da Sofia, da Agostina, e depois mais tarde Natália Correia, eventualmente passa-se por ela ou pelas Três Marias, mas aquilo fica ali um bocadinho desaparecido. E mesmo portanto, as Três Marias muito colocadas enquanto movimento feminista, político, e se calhar não tanto com a qualidade literária. Com a beleza literária. E na verdade, Maria Isabel Barreno, por exemplo, sofreu verdadeiramente com isso até ao final. Ela era uma das Três Marias, enquanto que as outras duas foram tendo ainda assim um caminho literário forte. Até porque falavam alto? Sim, exatamente. Ela falava mais baixo, era mais discreta e tem uma obra literária fortíssima, poderosíssima. Então, e quem é que se esqueceu das mulheres? Ou porquê é que nós nos esquecemos das mulheres escritoras? Sim, isso depois, pronto, isso é um curso inteiro, mas eu vou resumir só porque são muitas razões, porque eu gosto mesmo de dizer que são muitas razões. Cada mulher é um caso, cada pessoa é um caso. Há algumas questões, há uma misoginia latente fortíssima no Estado Novo e, portanto, aí até ali 1974. Mulher não entra. Mulher não entra. As próprias mulheres também viviam essa cultura, porque a misoginia e este machismo muito forte pertencia a homens e mulheres, e portanto as próprias mulheres muitas vezes não se sentiam capacitadas ou que tinham esse direito. E infelizmente essa preferência por ler homens em vez de mulheres persiste até hoje, por razões também. Eu gosto sempre de ver o bom e o mau, tanto sempre não ser aqui uma apologista da desgraça. Há razões muito óbvias. Havia muito mais homens a escrever, portanto a pluralidade de homens é maior. Logo hoje, podemos encontrar provavelmente até homens, escolher entre eles os que têm mais qualidade? Perfeitamente. Podemos dizer este não vale nada, este é ótimo, este é excelente, este é brilhante. E nós gostamos de ficar com aquilo que é bom e portanto aqueles que são bons nós ficaríamos com eles. Exatamente. As mulheres eram menos e além disso, socialmente até hoje, as mulheres têm muito menos espaço para escrever e para desenvolver esse género. Portanto, efetivamente, quando nós olhamos para as mulheres portuguesas escritoras, vá lá, dos anos 80, do século XX, realmente elas até podemos afirmar que algumas delas podem realmente ter uma qualidade literária que é afetada por serem elas que têm toda aquela carga mental. Têm toda a carga mental, tomar conta dos filhos, da casa. Essa cultura está enraizada hoje, quanto mais há 50 anos, há 60. E a não ir à universidade, exatamente, não viviam estar no nos meio círculos cultural. literais. Portanto, eles não estavam nos círculos culturais, elas não liam, não desenvolviam a sua escrita da mesma maneira, a sua cultura, e portanto elas tinham muito mais trabalho para serem geniais do que os homens tinham realmente, como dizia a Virginia Woolf, um quarto que era seu para escrever, para desenvolver, para criar, e elas não tinham esse espaço. Portanto, lê-las hoje primeiro é um documento daquilo que é, porque elas também, como não tinham esse peso cultural, era ótimo, porque elas escreviam de uma forma muito mais a rasgar, muito mais transparente. Eram mais livres? Eram absolutamente livres na escrita, portanto elas escreviam aquilo que queriam, seja como for, também não se esperava muito delas, o que foi uma mais-valia à posteriori. Portanto estavam à vontade até para escrever, nem que fosse para os seus arquivos pessoais. Exatamente, não tinham aquele peso de serem neorrealistas ou surrealistas, ou ter de escrever assim, ou ser do Estado Novo, ou ser contra o Estado Novo. Elas eram mais naturais e mais independentes. Todas elas são absolutamente diferentes e, portanto, ando sempre assim um bocadinho com o cânon das mulheres atrás, se bem que é difícil pegar nelas porque também não estão publicadas, mas isso também é um desafio aqui para a Cenov, para nós não nos afeta muito. É um acervo interessante para nós gostamos de ir buscar coisas antigas, já esgotadas, etc. Vamos voltar aos livros e às histórias. O que é que faz de uma história uma grande história, uma boa história? Um livro que conta uma história, portanto, se fomos agora, porque há muitos livros, não é? De muitos tipos. Um livro que conta uma história. Há sempre a minha mágoa com o Lobo Antunes, que é quando eu conseguir perceber a história do Lobo Antunes, ficarei feliz, mas isso sou eu. Exatamente, nós temos alguns desses. Escreve de uma forma maravilhosa, mas de facto, para encontrar ali um fio da história, de facto é preciso lutar para perceber. O Lobo Antunes traz uma boa resposta a essa pergunta. Primeiro, para mim, uma boa história, vamos para um chapéu um bocadinho maior, um bom livro. É um livro que não é previsível. E essa previsibilidade não é na história. A história pode ser absolutamente previsível. Aliás, há grandes livros do nada, não é? Que não contam nada, que não falam de nada. A Insustentável Leveza do Ser, do Kundera, por exemplo, é um bom. Provavelmente eu lembrei-me agora desse. Não, mas sim, exatamente. Há livros desses. Contam nada, não interessa. E por um lado, saber ler o nada e nós ficarmos espantados, não é? E por outro lado, livros e eu também nos meus cursos batalho muito por isso, e aqui na livraria também, que é
nós temos que nos habituar. É importante para nós, enquanto leitores, é um conselho que eu dou, a nós conseguirmos ler sem entender, porque a leitura não é só contadora de histórias. Isso não é frustrante, ler sem entender? É frustrante quando nós acreditamos que o livro é para se compreender. Mais uma vez, ensino, cultura, tudo o que sempre nos foi dito que era para compreender. Podemos, portanto, espantar-nos, podemos absorver aquilo que lá está sem ter um entendimento linear. Até porque o entendimento vai chegar. Às vezes eles querem outro entendimento. O Juan Rulfo, por exemplo, que é um dos grandes escritores mundiais, que escreveu, como eu costumo dizer, 2 livros e meio, porque o meio era assim umas coisas soltas, e um deles é de contos. Portanto, como é que há um grande escritor mundial que escreveu um livro de contos, um romance, e no romance, no Pedro Páramo, ele diz que eu não sei se já leu, mas se alguém leu sabe o que eu estou a dizer, que é um livro completamente fragmentário, estranho, cheio de espelhos e de desencontros, e ele dizia, aquela calma dele, que só à terceira leitura é que talvez começasse a perceber o que é que aquilo fala. Não temos tempo. Não dá. As pessoas dizem só que ler, não percebo nada, não entendo. E de repente, se nós lermos, nós percebemos que há ali uma ideia, há ali um jogo, há ali uma linguagem. Essa linguagem não tem de contar uma história, mas está a contar uma história. É curioso que eu, por exemplo, Pedro Páramo, estudei na faculdade e numa edição espanhola da Cátedra, que tem sempre umas notas, e então o que é que eles faziam? Uma coisa horrível, também assassina de leitores. E eu fui lá, claro, no cima com 20 anos, na faculdade, tínhamos de perceber, porque era um desespero quando não percebíamos, e eles iam aos certos e diziam: este certo é do ano, porque aquilo depois passava-se em várias épocas daqui, e eu lia aquilo e dizia: vocês não podem saber isto, aquilo perturbava-me, não é possível. E portanto eu sei que aquilo era uma leitura. Algum académico pegou naquilo e disse mas às vezes ele dizia: este certo é do ano tal, ele está a referir-se à infância, e aquilo era uma frase completamente vaga que dava perfeitamente para outras épocas. Portanto aquilo é uma leitura, é um tipo de leitura. Eu estou a dizer isto também para mim, na nossa vida a correr, cansados, quando trabalhamos muito de um lado para o outro, tudo isto nos faz procurar uma história que faça sentido. É mais fácil, é mais confortável, mas podemos perder muito se não nos deixarmos ler um livro que não percebemos a história. Isso é muito importante, porque muitas vezes há ali um diálogo e vai surgir qualquer coisa. E o Lobo Antunes é assim, o Lobo Antunes tem aquele problema que os livros são enormes, então as pessoas também desencorajam um bocadinho de deixar arrastar. Temos que voltar atrás. Isso é um exercício, isso faz parte da leitura. Há um exemplo bom num livro da minha vida, da vida do Duarte, que é o livreiro aqui também da Snob, da nossa vida, e que falamos, e que é o Rayuela do Cortázar. O Rayuela do Cortázar foi um livro que eu li na faculdade, não percebi nada, e por cima li em espanhol, e aquilo tem realmente uma linguagem complicada, mas eu li-o todo, sublinhei, trabalhei na faculdade com os professores, etc. E depois fui lê-lo agora num espírito completamente diferente. Pensei, vou conseguir. Ele tem uma estrutura, não sei se conhece, que ele tem uma estrutura, pode-se ler de uma ponta à outra, ou pode-se ler de acordo com a variação, o caminho dos capítulos que o Cortázar definiu, portanto saltar de uns para os outros. Eu fiz esse caminho do Cortázar e realmente nós passamos ali uma dificuldade e de repente estamos dentro de depois como aquilo salta capítulos, não sabemos onde é que vamos, quanto é que falta, que é um problema. Já li metade. Onde é que está o fecho? Onde é que está o fim? Não sabemos. Entramos num enredar, passa para ali, capítulo para ali, para trás, para a frente, para trás. E o livro é um absoluto fascínio. Nunca mais nos sai da cabeça, da vida, do pensamento, porque é um livro que nós entramos dentro daquele mundo fascinante do Cortázar e o livro faz todo o sentido. Eu consigo perfeitamente contar uma história se tiver de a contar, mas é muito mais do que a história que conta. Então isso não encontramos a chave para perceber o sentido. Lemos outro livro qualquer também, não faz mal. E ficamos com aquele e fica Exato, aquele arquivado. Aquele fica ali arquivado. Podemos perfeitamente não ler. Um grande livro tem sempre grandes personagens? Ou nem sempre? Bem, porque alguns que nos ficam... É uma boa pergunta também. Para mim, sim. A Belimunda está aqui na minha cabeça, sim, aqui sim. a dizer olá. Eu desde muito cedo apaixonei-me, aliás, foi com a ideia, foi com o Virgílio Ferreira, foi na escola também, comecei a perceber, e aquilo fascinou-me, foi no Virgílio Ferreira que eu percebi, já li algumas coisas, mas ainda era muito nova, ainda tinha lido muito pouco, que os livros podem ser feitos de personagens. Portanto, a minha paixão são livros de personagens, sem dúvida, e portanto quero acreditar que sim. Acho que há livros que vivem menos das personagens do que da história, mas há qualquer coisa das personagens. Aliás, é engraçado quando as personagens, e no Rayuela acontece isso,
quando as personagens são vazias, até um bocadinho parvas, até tolas, assim, e de repente é engraçado como é que se faz um livro sobre uma personagem desencantada, que nós nunca repararíamos na rua. O anti-herói é aquele que a gente não sabe bem o que é que está ali a fazer. É muito interessante quando isso acontece, porque essas personagens são fortes e também não nos saem da cabeça. O que é para mim muito interessante, e por isso essa pergunta para mim é um bocado viciada, quando se pergunta a mim, porque eu vou logo dizer que sim, para mim um bom livro é um romance de personagem, é um livro de personagens, sem dúvida. Que tem que lá estar. E esse bom personagem é aquele que nos narra a história, aquele que nos indaga, aquele que nos surpreende. Quem é esse? Quem são os personagens em que tropeça? Os personagens que mais me interessaram desde sempre são aqueles que constroem a própria narrativa pela personagem que eles são. Ou seja, mostram pelo que são. Vou dar um exemplo. Um autor que eu adoro, que é o Steinbeck. O Steinbeck efetivamente tem um plano, tem uma agenda. Quando escreve os livros dele, aquilo tinha todo o lado social muito forte e um objetivo muito concreto de denúncia também social, os livros dele. Mas se nós lermos o Steinbeck, percebemos que aquelas personagens, em relação umas com as outras, elas estão a construir aquela história, como se o mundo não existisse sem personagens. O mundo não existe sem pessoas. As histórias não existem sem as pessoas e, portanto... E sem as relações entre elas. Em relações entre elas. E depois, outro exemplo também muito forte, para mim, muito presente, é Maria Judite de Carvalho. Maria Judite de Carvalho conta histórias... É contista, é sobretudo contista, mas foi que ela escreveu assim, na sua esmagadora maioria dos seus livros. E nos seus contos é isso que ela faz. Ela mete pessoas em diálogo, em relação, em convívio, e é nessa relação que surge a história. E são elas o centro. E para mim isso é um livro que me interessa. Não sei se durante esta conversa já falamos sobre o livro da sua vida, o livro da Epifania, aquele que é... Será que há um? Que é mesmo mais, este? Este, aquele, 2, vá a 3, que tenha representado essa epifania, exatamente essa nova compreensão do mundo quando passou os olhos por esse livro. Creio que talvez, e tal, se calhar por sugestão, mas estávamos a falar do Steinbeck, o A Leste do Paraíso. O A Leste do Paraíso foi um livro que e era muito nova quando o li. É engraçado, eu gosto mesmo muito do Steinbeck. Li outros antes, li outros depois. Aquele especificamente foi muito assim, aquele especificamente foi muito forte. Devia ter 17, 18 anos e foi essa revelação que já tinha vindo, lá está, do Virgílio Ferreira. Eu tinha percebido que isso era possível fazer, mas ele ali fez de uma maneira muito, muito forte, muito que me perturbou imenso, não é? Como é que, portanto, aquilo conta a história de 2 irmãos, desde a história do pai até ao final, quando eles já são adultos. E depois também como eu costumo dizer, cada um tem os seus pontos fracos. O meu é histórias de irmãos, que sempre achei muito fascinantes e que me interessaram sempre muito. E realmente aqueles 2 irmãos, aquela coisa depois é muito... Quando se conta a história nunca se vai contar bem, não é? Que é do Abel e Caim e a relação deles os dois. Mas aquilo é uma construção absolutamente brilhante desde o nascimento. Portanto, ele vai acompanhando o crescimento daqueles 2 irmãos até explicar como é que aquilo se chega àquele momento. Nos autores portugueses, em particular na nova geração, já agora antes disso, o que é que anda a ler? Os seus olhos passam neste momento por onde? Neste momento, é uma boa pergunta. Estamos sempre assim um bocadinho... Ou estamos naqueles momentos que às vezes nos acontecem do pousio, do vazio, quando acabamos um grande livro e depois dizemos, e agora o que é que eu vou ler? Eu ando sempre a ler assim vários livros. Mas ao agora, mesmo por tempo? acaso, estou a terminar um porque, pronto, nesta saga assim da minha vida de pequenas obsessões, como eu costumo dizer, já tive algumas. Uma obsessão que me acompanhou muito tempo nos últimos anos e agora fiz uma pausa e agora voltei, foram as Irmãs Brontë, porque as Irmãs Brontë, elas, quer dizer, eu conhecia os títulos e tinha assim uma ideia de que, mas quando começamos a aprofundar aquela realidade daquelas 3 irmãs, é impressionante, e o irmão, é que elas realmente viviam isoladas, viviam num sítio do fim do mundo, não é? E escrevem livros absolutamente brilhantes numa Inglaterra do início do século XIX, sem contexto cultural, sem uma família com dinheiro, sem um contexto que justificasse aquilo. Aquilo era da cabeça delas. Eles os 4 a brincar, iam criando personagens, histórias e depois quando cresciam. E então neste momento estou a ler um livro da Anne Brontë, porque a Anne Brontë era a 3ª irmã, vá lá, assim, menos acarinhada, apesar da Emily só ter escrito um livro.
Mas foi o Monte dos Vendavais, que é dos melhores. Olha, esse é assim, foi uma revelação também na minha vida, o Monte dos Vendavais. Logo começar alto. Sim, e a Charlotte escreveu muito mais porque morreu um bocadinho mais tarde, que eles tiveram todas vidas trágicas. E a Anne Brontë escreveu 2 livros. E o último era um livro também difícil de arranjar, mas é um livro que pela primeira vez mostrava uma mulher que dizia não ao casamento, à violência doméstica. A violência doméstica que infelizmente na Inglaterra do século XIX era quase nada adquirido e portanto ela recusa a ideia de casamento e a presença em casamento exatamente porque o marido era violento e não só é interessante, porque o marido era desinteressante, portanto ela não lhe interessava aquele marido, ela é que o tinha escolhido até, nem tinha sido uma coisa combinada, mas é considerado o primeiro livro feminista mundial no sentido em que aborda estas temáticas. De autodeterminação. Exato, e faltava-me este e portanto fui ler agora dentro desta minha obsessão. Estou a terminar agora porque é um livro que não é tão bom como os outros, confesso. Não gostava de dizer, ninguém liga a Anne Brontë, mas não, realmente não é. Mas também, lá está, as outras duas são o Jane Eyre e o Monte dos Vendavais são livros brilhantes. Portanto, foi completar o puzzle. Completar o puzzle, exatamente. Olhando para os escritores portugueses, estes de nova geração, mais vale apostar em descobri-los ou ficamos com os escritores mais antigos? Estou a pensar aqui nos novos, nos Afonso Cruz, o Peixoto, o Walter Ugumem. Bem, nós temos. Eu li muita coisa, até porque estudei literatura portuguesa, portanto, na altura li tudo de muitos deles. Eu acho que, a contemporaneidade, eu também tenho um curso de literatura do século XXI, onde abordamos livros, é claro, e textos, mas abordamos muito a questão, que é, nós se queremos ler contemporâneos, não é uma questão de canon, muitas vezes tem a ver com o que sobrevive. O que sobrevive não é necessariamente o canon. Há uma razão. Há uma razão. Do tempo, há prova do tempo. E esse tempo, por um lado, é o canon, e por isso é que as mulheres muitas vezes ficam para trás, tem a ver também com as sociedades, mas neste momento publica-se, e por isso é que eu digo que chega a Bertrand e não conheço os autores portugueses. Porque se nós pensamos, por exemplo... Mas esses autores que disse eu conheço, mas não imagino a quantidade, se calhar também não sabe. Estou a pensar aqui em 3 ou 4 que são mais públicos, mais expostos, que eu li, mas que mas que devem... Há seguramente muito mais... Muitos mais, e que estão a escrever coisas até muito tolas e que nós pensamos, isto nem passa no segundo livro, depois aquilo até tem um sucesso muito grande. Mas é importante ler, claro, eu acho muito interessante ler, porque acho fascinante esta ideia, sempre achei, de podermos ler pessoas que estão a escrever agora. Podem-nos pregar rasteiras. Até porque nos estão a falar do nosso universo contemporâneo e, portanto, pode ser mais fácil ter uma porta para entrar. São nossos contemporâneos, falam de realidades que nós conhecemos, que nós identificamos melhor. Por isso é que às vezes o Gonçalo M. Tavares fascina tantas pessoas, eu acho que tem a ver com isso. Eu, pecador, me confesso, eu gosto muito da maneira de que ele escreve. Também é uma pequena obsessão. Portanto, eu acho que o Gonçalo, o que ele tem é isso perturba um pouco as pessoas no bom sentido. Ele é estranho, ele não é da nossa geração. Sim, ele não é nosso contemporâneo. Ele é uma alma velha. É uma alma velha, mas não escreve ao género velho, é contemporâneo, mas é único. Parece que ele não vive no nosso mundo, não é? E não vive connosco, vive noutro sítio qualquer, e isso é fascinante. Enquanto que os outros autores portugueses, todos, o João Tordo, o Afonso Cruz, Walter Ugumem, a meu ver, só pecam por isso. Eles até... O Afonso Cruz eu gosto imenso e tenho um carinho muito grande por alguns dos livros que ele escreveu, que acho que são para o século XXI revelações, mas eles pecam pelo normal. No que quer que isto queira dizer, posso tentar explicar melhor. Eles pecam por não surpreender, por ser um tipo de livro que é engraçado, bem escrito, competente, mas é preciso ir. E aí o Afonso Cruz conseguiu ir um bocadinho mais longe em alguns livros, que é... Eu não quero, eu pessoalmente não me interessa sentar no sofá a ler um livro que é mais ou menos parecido com o anterior, que é uma evolução do anterior. Isso aborrece. E não um escritor que arrisca sair da sua própria fórmula para nos surpreender. Claro, desconfortar, estranhar, pôr-nos a pensar, ter ali uma ação qualquer. E isso, atenção, eu não estava a referir esses nomes em particular, mas estou a falar de uma generalidade da literatura portuguesa. Até porque encontra-se a fórmula e depois é difícil sair. Encontramos a fórmula tem um sucesso, criou-se uns leitores. Criou-se os leitores e depois também há algumas exigências dos editores, não podemos esquecerem que eles têm que escrever mais. Faz-me um igual àquele que fizeste no ano passado. É preciso correr bem. E depois também há para esses autores, entrando um bocadinho em defesa deles, uma coisa terrível, que é, e o Gonçalo finta toda a gente, que é a questão da continuidade.
eu li este, o segundo era pior. Nós com o Gonçalo não podemos dizer o que saiu agora é pior que o anterior. Não escreve deslocadamente. Escreve em Árvore, ele já escreveu aquilo há 3 anos, o outro já escreveu há 5, o outro escreveu, depois publica todos ao mesmo tempo, do mesmo mês. Sim, é um desassossego. É um desassossego. E nós não conseguimos entender a sequência, não podemos dizer, não, ele escreveu Viagem à Índia e já não gosto tanto do que vem a seguir. Ele agora não está a escrever bem, não sabemos. Não sabemos o que é que ele está a fazer agora. Isso é mesmo muito importante, manter um bocado esse segredo. E nem sequer quando é que ele escreveu aqueles livros. Eu, alguns posso desconfiar e até lhe podemos perguntar, e pode-se, ele é bastante acessível e é uma pessoa normal, é uma pessoa como nós. Mas ele tem um enigma, há ali um enigma daquilo, da maneira como ele escreve, não é? Como ele vive, como ele pensa, como ele vive, como ele, sim. Ele é muito especial, sim. Muito especial. A Rosa é, por definição, posso eu defini-la já, como uma criadora de leitores famintos. Através dos cursos, através dos... Faz o quê? Como é que se cria fome? Como é que se abre o apetite às pessoas? É isso. Olha, é aquilo que estávamos a falar, quase esta conversa toda, é não insistir, não dar. As pessoas, os leitores, eu acho que todos nós somos leitores. Tem este romantismo na minha cabeça. Potencialmente somos todos uns Os leitores. livros, esta coisa do não gosto de poesia ou não gosto de livros, é impossível. Se começarmos por Herbert Welder, temos um problema que é mais difícil exatamente, de ler. Quer dizer, poesia é tudo, não é? Como eu costumava dizer, eu brincava a dizer quem gosta muito do Herbert Welder, se calhar não gosta do Boris Vian, não vamos estar a comparar sequer o Herbert com a Boris Vian. Portanto, isto é toda uma dinâmica muito grande, há muita coisa. Portanto, eu não gosto que siga, não gosto de livros. Não, nunca encontraste os teus livros, tudo bem. E depois há um outro problema da contemporaneidade muito perturbador e que eu costumo dizer que há para nós todos, não é para 2 ou 3 pessoas. Nós não temos tempo. Tem a ver com o tempo que nós perdemos num telemóvel sem nos apercebermos, o tempo que nós perdemos ao telefone, ou que perdemos a ver uma série. Hoje em dia já não há, né, a segunda-feira à noite, a terça-feira à noite para uma série, agora há a Netflix e portanto o e tempo outras que que se perde, então e como é que transportes, corridas, confusões. A internet veio salvar os livros ou matá-los de vez? Eu gostava de acreditar que nem tem nada a ver com isso. É um universo paralelo. É outra coisa. Sim, a net é muito importante. Veio trazer uma proximidade grande. Eu também falo muito isso no meu curso de literatura contemporânea, que é uma proximidade muito grande dos autores novos connosco. Públicos também. Sim, naquela eles estão coisa, ali. quando diziam o Herbert está sempre escondido, não, o Herbert está sempre no mesmo café, só que ninguém sabe que é ele, que são coisas um bocadinho diferentes. Não, eu estou sempre ali, mas as pessoas não sabem quem é que eu sou porque não havia net, não é? E esta ideia, não é, assim, um pouco mística, desaparece com a internet, mas também nos aproxima, também podemos pesquisar, também podemos, depois cair em todos os disparates que a net tem. Os livros são outra coisa, que eu costumo dizer às pessoas quando eu não tenho tempo para ler. Eu costumo dizer, eu tenho 3 trabalhos, tenho um filho pequeno e leio. Agora, leio menos, claro, quando ele for mais crescido ou antes dele ter nascido, ele também lia mais. Adaptamos-nos, mas temos que roubar tempo a outra coisa e temos de querer. Se quisermos, há tempo, conseguimos, vamos encontrar o nosso livro. Mas temos que, aí sou perentória, desistir. Não gosto, não leio. Não vamos forçar. Porque senão eu estou exausta, estou cansada e vou ler um livro que nem sequer estou a gostar muito. E em 5 minutos estamos a dormir. Estamos a dormir e não gostamos de ler. Pronto, e não é verdade. Temos é que procurar outros caminhos e outros livros. Como editora de livros e autores que não estão no mainstream, como é que é esse processo de escolha? Como é que escolhe? No nosso caso, absolutamente selvagem. É o que vier, já foi de tudo. Já tivemos autores que sempre quisemos ter publicados, já tivemos autores que descobrimos na hora, já tivemos autores portugueses, por exemplo, o Rui Manuel Amaral, que é nosso amigo. Mas que se propõem, que mandam textos. Ele propôs, ele nem era para a editora, ele disse, leiam aqui isto. Tem aqui umas coisas que escrevi. Só para espreitar, eu li uma página, fiquei louca com aquilo, passei ao Duarte e disse, lê por favor e vais-te passar, isto é inacreditável. E o livro é inacreditável e vendeu imenso, sem ser nada expectável, porque efetivamente o Rui não era uma pessoa conhecida, tinha publicado 2 livros muito discretos e portanto foi assim uma paixão. Muitas vezes por sugestão, já hoje acontece muito de tradutores, amigos nossos, tradutores nossos, amigos nossos, leitores nossos, que nos mandam, olha, espreitem isto, e nós ficamos fascinados. Às vezes eu costumo dizer, até parece que hoje já temos tantos amigos a trabalhar connosco, começa a ser, quase não temos de fazer nada, os livros aparecem-nos ao colo, fascinante. Eu agradeço imenso às pessoas e nós também os ajudamos a eles, né? Eles têm uma ideia ou têm uma tradução de um autor que eles gostam muito
E pronto, e depois é todos os trâmites, procurar os direitos, aquelas coisas, mas a escolha é efetivamente muito selvagem nesse sentido, muito natural. Não temos... Já temos poucos livros, imensas coleções, foras de coleção, parece que temos assim imensos livros, mas não. E os escritores com quem trabalha? Os portugueses, não os... São de carne e osso ou são crianças birrentas e difíceis de tratar? Por acaso, os nossos não foram muitos. Foram sempre pessoas muito especiais para nós. Mas confesso que, por exemplo, se dizer assim um bocadinho a brincar, um bocadinho a sério, prefiro trabalhar com estrangeiros. Não, estou a brincar. É mesmo porque já ouvimos histórias horríveis. Eu detestaria ser o editor, como é que eu ia dizer? Um editor de um autor que não está confortável connosco. E isso pode acontecer a qualquer pessoa em qualquer momento. Tivemos muita sorte. Não só com os autores, como... E às vezes, se eu lhe estou a dizer que... Mas tem a ver com o quê? Com a expectativa dos autores? Acho que é má comunicação. A expectativa, sem dúvida. Portanto, os autores e leitores e editores que supostamente são pessoas da comunicação também sofrem do mal da má comunicação. Eu há uns tempos tivemos aqui, ainda não posso dizer o que é segredo, mas um livro que nos vieram propor. Portanto, um autor que já não está vivo e era uma obra reunida, vieram-nos propor. E eu ainda estávamos na primeiríssima conversa, que ainda ninguém sabia se éramos nós que íamos publicar, e eu comecei a esclarecer, é muito importante. Nós fazemos assim, temos esta distribuição. Quais são as regras do jogo? Como é que é? São este número de exemplares. Eles têm... Há uma coisa que joga muito em nosso favor. Nós somos uma livraria, portanto é difícil alguém defender melhor os nossos livros do que nós. Ser editor hoje em dia é muito difícil, é selvagem, há montes de livros a serem publicados. Portanto, eu nem sei o que é que será ser editor e depois meter o livro na rua e ficar sentado à espera de que ele seja vendido por outras pessoas. Nós não. O que é estranho, não é? É tenso, é perturbador para um editor. Pode ser angustiante e pode ser um buraco. Para nós nunca é, porque as pessoas entram aqui, não é? Confiam em nós, gostam da nossa livraria e levam os nossos livros. Isto é bom para nós. Isto é uma verdadeira mercearia de bairro de livros, no fundo, não é? Sim, era o que nós queremos mesmo, ser uma mercearia de bairro. Sim, é bom, se tudo correr bem. Esta pandemia, nós estamos praticamente a fechar, o tempo voa. Esta pandemia matou os livros ou as livrarias ou conseguiu salvá-las? A mim nunca não percebi porque é que o governo fez. Há um momento em que o governo proíbe a venda dos livros nas livrarias, um momento estranho. Como é que viu esse momento? Bem, nós estamos na direção da rede de livrarias independentes e, portanto, espalhadas pelo país, pequenas livrarias. São perto de 80 livrarias, alfarrabistas e livro novo, e, portanto, falar desse assunto, falo quanto se novo, mas sempre da rede que muito lutou e muito batalhou para que as coisas não acontecessem dessa forma. Então podemos ir àquele momento em que ligou a televisão ou leu no jornal: governo proíbe venda de livros por causa da pandemia. Sim, aquilo foi um bocadinho deturpado, não foi fácil de explicar. Proibiu tudo Primeiro proibiu tudo, naturalmente, e depois o que permitiu foi que fossem vendidos livros em estabelecimentos que vendessem outras coisas que não livros. Claro que esta coisa da opinião pública virou-se muito contra os livreiros independentes, porque acharam que nós não queríamos vender livros em supermercados, mas nós queríamos e isto é que foi difícil de explicar quando está tudo aos gritos, porque isto tem a ver também com esta coisa, com esta tensão que nós vivemos, não é? A tensão, a época complicada, etc. Porque também havia livrarias a vender, bastava que uma livraria tivesse cai de jornais e podia vender livros. E portanto não era só supermercados, havia muita gente a vender livros. As Bertrands vendiam porque tinham jornais, portanto vendiam livros. As portanto, quem ficava de fora eram as verdadeiras e pequenas livrarias. Pronto, chegou lá muito rápido, nós demorámos muito, havia muita gente que não chegava a este sítio, que é, na verdade, só nós é que não podemos, os pequenos livreiros exclusivos. Isto tinha a ver com, isto tem a ver com a regulação do mercado, obviamente com a justiça básica, porque reparem, quem tinha na pandemia, como nós temos, felizmente, um online forte. Online eu nem gosto de ter online, gosto de ter vendas à distância, por telefone, os amigos ligavam. Uma comunidade que compra os livros. As pessoas estavam desesperadas por ler, as pessoas queriam ler, estavam fechadas em casa, as pessoas compraram imenso. E portanto nós íamos nos mantendo. Bastou abrir uma FNAC ao fundo da rua e nós deixámos de vender. Portanto isto era uma justiça. Esvaziou-se. Porque as pessoas queriam ir à rua comprar livros, estavam fartas de estar em casa, então eu vou ali à FNAC e compro o livro. Isto é de uma injustiça absolutamente bizarra, sobretudo num país que deverá, a nosso ver, e a meu ver muito pessoal, trabalhar para proteger o comércio independente. Eu já não falo só de livros, depois também acontecia exatamente o mesmo com as mercearias. E ia acontecendo depois com outras lojas de roupa, que também não podiam abrir. E, portanto, tudo isto acabou por ser uma injustiça
política muito difícil de comunicar e que a nós, livreiros, nos causou uma angústia grande, porque também não sabíamos muito bem como explicar isto. Depois também muita gente se virou contra nós porque achava que estávamos a proibir o livro. Não, era ao contrário, nós queríamos era o livro em todo lado. Se é um bem essencial que se vende num supermercado, então é um bem essencial, podemos abrir as portas. Eu não sei se lhe aconteceu, provavelmente não, mas eu apanhei-me durante a pandemia a ter mais tempo para ler e a ter dificuldade concentrar-me para conseguir ler. Sim, muita gente aconteceu. As pessoas compravam os livros, mas depois tinham dificuldade em ler. Fixar, a estar lá. Porque estávamos todos muito deprimidos, muito cansados, muito preocupados. No início houve ali uma preocupação muito grande e angustiados. A angústia de estar fechados em casa não é olha, eu vou ficar em casa a ler, estou cansado e vou passar o domingo de chuva a ler. Não é nada disso. Não é um prazer, é uma dor. Foi muito difícil. Houve muita gente que não conseguiu ler. Está aberto o livro, agora sem desculpas. Um bom livro vale sempre a pena. Li da maneira que mais jeito dá. Eu, por exemplo, há alguns livros que comecei a ler algures pelo meio, num capítulo cujo título me despertou mais curiosidade, ou simplesmente lendo o prefácio, às vezes até o índice. Depois sigo a regra das 50 páginas. Se o livro não me apaixonar nessa janela, vai pela janela. Cuidado com as pessoas que estão a passar na rua. Quanto a nós, voltamos na próxima semana.